Tem muita gente que desiste muito fácil das promessas que Deus faz para nossas vidas. Tem gente que desiste da salvação com muita facilidade. Às vezes Deus promete um emprego, ele desiste, um curso superior, adquirir uma casa própria, um filho bem-sucedido. Tem muita gente que, além de desistir, dá de mão beijada para os outros, entrega para os outros as suas bênçãos. Analisando a Bíblia, ali no livro de Gênesis, no capítulo de número 16, no versículo 1 a 3, a gente vê que Sara tinha promessa de Deus de ser mãe de um filho. E ela estava desistindo do filho e dando para a serva Agar de graça a sua promessa. Por que estava dando de graça a sua promessa, abrindo mão da promessa de Deus para a escrava Agar? Só porque o tempo estava passando, estava demorando, aparentemente estava demorando chegar a sua bênção, e ela decide então dar a bênção de mão beijada para a sua serva Agar. Abraão era um homem dos mais ricos de Ur dos Caldeus, e ele não tinha filho, e Deus promete dar o filho, e ele aceita a promessa de Deus. O problema é porque Deus falou: olha, você sai da sua parentela e eu vou te dar um filho. Estava trocando a parentela, a sua cultura, as suas raízes, as suas origens, para ter um filho. Sai do meio do teu povo, que eu te dou um filho. E ele aceitou a promessa. Só que o tempo passou. Por quê o tempo passou? Porque ele saiu do meio da sua parentela, mas levou um pedaço da parentela, ele levou um sobrinho com ele. Enquanto Ló estava morando debaixo da sua casa, a bênção não vinha, lógico, ele estava contrariando. Ló era um impedimento que impedia Abraão de receber a bênção. Enquanto Ló estava na casa de Abraão, Sara não podia ser mãe, lógico, o filho não vinha, porque Ló era um empecilho, ele era um embaraço. E Sara, ela não tem paciência, e agora ela chama a serva Agar e passa para a serva o direito de ser mãe de um primogênito. Mas Deus não faz barganha, Deus é fiel. No dia em que Ló saiu da casa de Abraão, aí apareceram os anjos, aí veio a promessa de Deus: agora você pode olhar para o céu, tenta contar as estrelas, você tenta ver que agora a bênção chegou, porque saiu o embaraço da sua casa. Em primeiro lugar, por que a gente não pode desistir das promessas de Deus para nossas vidas? A gente não pode desistir porque Deus é fiel. Porque Deus cumpre a sua promessa. Deus é fiel para cumprir. Ele passa o tempo que passar, mas as promessas de Deus, ela vai se cumprir em nossas vidas. Às vezes o problema é nosso. O tempo de Deus, ele não é o nosso tempo. Às vezes tem algo impedindo de que as promessas de Deus se cumprem em nossas vidas, como era o caso ali de Abraão e Sara. Havia Ló na sua casa e era um impedimento que impedia que as bênçãos chegassem. Era impossível a bênção chegar, porque não podia ter Isaac e Ló na mesma casa. É como o caso, o tempo passou, depois Isaac também teve o mesmo problema. Isaac também teve problema lá na frente. É preciso, então, conciliar as coisas, saber o plano de Deus para nossas vidas. Enquanto tem problema, a bênção de Deus não chega em nossas vidas, em nossa casa. É preciso deixar Deus abençoar. E o tempo de Deus, ele não é o nosso tempo. Deus tem o tempo certo, e é preciso que nós abrimos as portas, se preparamos para receber a bênção. Abraão não estava preparado para ser pai da grande família. Ele tinha dentro da sua casa um embaraço. Quando o embaraço sai, aí a bênção chegou. Em segundo lugar, por que a gente não pode desistir das promessas de Deus para nossas vidas? Porque nós temos que ter fé, temos que ter esperança, temos que fazer a parte humana para receber as bênçãos de Deus. A parte humana é cortar os vínculos. E Abraão, por exemplo, poderia ter cortado os vínculos com Ló muito cedo. Então a gente precisa pensar, cortar os vínculos, se preparar. Às vezes Deus tem uma promessa para dar um carro para um dos seus filhos, mas tem que se preparar, fazer a habilitação primeiro. Deus não vai dar o carro. O camarada dirigir sem habilitação, ele vai cometer acidente, vai trazer mais problema para Deus. Às vezes a moça tem uma promessa de um casamento, mas ela não aprendeu a cozinhar, limpar uma casa, ter uma mãe, aí a bênção vai demorar. Ela precisa se preparar para receber a bênção de Deus.
E aí, enquanto a bênção não chega, a pessoa vai se preparando, tem que cortar os vínculos. Me lembra que uma certa época eu visitei uma irmã, e já faz uns 15 anos mais ou menos, e ela não saía dos hospitais, e tinha uma promessa de Deus para ser curada, e a bênção não chegava, nunca era curada. Ela reclamou, mas pastor, Deus já falou para me curar, e eu não saio dos hospitais, não sei mais o que vou fazer. Aí eu estava no quarto da irmã, fui orar com ela, olhei em cima do guarda-roupa, havia um ídolozinho em cima do guarda-roupa, falei, irmã, o que é aquilo? Ela falou, é um presente que eu ganhei do meu padrinho de casamento. Falei, ah, muito bem, irmão, um presente de casamento, aquela idolatria que eu tenho em cima do guarda-roupa, por que não desfaz? Ela falou, pastor, me ajuda a jogar fora. Jogou pela janela, me lembro como se fosse agora, nunca mais febre, nunca mais doença, a irmãzinha sarou, a bênção chegou. Ela precisou cortar o vínculo com uma idolatria que havia ganhado do padrinho de casamento. Então, muitas vezes a gente precisa se preparar para que a bênção chegue em nossas vidas. Deus é fiel para cumprir, mas nós precisamos se preparar. Nós precisamos fazer a parte humana para receber a bênção. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele está olhando quando estamos prontos para receber as suas promessas. Terceiro lugar, por que as bênçãos de Deus demoram e por que nós precisamos de se preparar? Por que nós não podemos jogar fora nosso sonho, nossas esperanças? Porque José nos deu grande exemplo. José tinha a promessa de Deus de ser o governador. E ele até sonhava em ser governador. Deus mostrou em sonho para ele como seria o seu governo. Ele viu o sol, a lua, as estrelas em volta, o seu molho de trigo em pé, outros em volta. Estava determinado por Deus a sua bênção. Ele teve sonho, mas ele precisou de trilhar um caminho para chegar na sua bênção. Ele teve que pagar um preço para ser abençoado, para chegar na bênção. Eu vejo que José, primeiro ele começou servindo os seus irmãos que estavam no deserto, obedecendo o seu pai, indo trazer notícia. Ele foi servir os irmãos, servir o seu pai. Depois ele passa pelo fundo de um poço e ele não reclama. Eu fico pensando que ali no fundo do poço ele continuava sonhando com as suas promessas. Ali no fundo do poço ele não se esquecia das promessas de Deus. Ele foi vendido como escravo. Eu fico pensando às vezes ele viajando junto com aqueles com os ismaelitas, mas ele sonhava pelo caminho. Ele foi vendido em uma feira de escravo. Potifar veio comprar, olhava os seus dentes, isso era humilhante, mas ele passou por esse caminho. Ele foi para a casa de Potifar, foi tentado, mas foi fiel a Deus, foi provado. Ele foi para o cárcere, serviu os presidiários, serviu o carcereiro, serviu a pátria do Egito. Ele sai para ser governador. Eu fico pensando às vezes que logo que ele saiu do cárcere, que ele assumiu o governo, ele poderia marcar uma audiência com o rei e pedir uma carruagem para trazer o seu pai, a sua comitiva, a sua família. Estava passando fome em Canaã, ele poderia pedir para mandar buscar, ele teria toda essa liberdade, mas ele não faz, ele espera o tempo de Deus para que a promessa se cumprisse literalmente como Deus havia prometido. Então é preciso saber esperar. Não desistir das promessas de Deus, fazer reflexão, cortar vínculos que impedem a bênção chegar. José não criou nenhum vínculo que impedisse a promessa de governador chegar na sua casa, na sua vida. Que Deus abençoe a tua vida.